Olá! Como está a sua saúde emocional? É uma pergunta que nos dias de hoje parece tão comum. Eu pesquisei alguns dados no Instituto Ipsos, que diz que 53% dos brasileiros relataram que o bem-estar emocional piorou nos últimos 5 anos. 53%. Provavelmente você faz parte desses 53%. E se você se encaixa nessa situação, não saia daí, que eu tenho uma receita para você que pode ajudar você a sair dessa estatística. Olá, eu me chamo Marciele e esse é o programa Lugar Secreto. Como já comentei antes, 53% dos brasileiros relatou que a sua saúde mental piorou nos últimos 5 anos. Nos últimos 3 anos, nós passamos por uma situação atípica, que foi a pandemia. Provavelmente isso deve ter acentuado essa situação, o isolamento social, a falta de tratamento psicológico que talvez a pessoa pode ter passado nesse período da pandemia, o estresse, brigas dentro de casa, porque as pessoas estavam dentro de casa com seus familiares, que era algo atípico, né? Porque todos saíam para trabalhar normalmente e de repente tiveram que ficar isolados. Todas essas situações acarretaram para que essa estatística acontecesse. Mas o que nós encontramos na Bíblia que fale, de repente, algo que possa bater de frente com essa estatística? Então, nós encontramos lá em Filipenses 4:4 que Paulo escreve assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Ah, tá, mas é muito fácil você ficar falando isso, nossa, porque tua vida é perfeita. Eu vou contar para você qual foi o contexto em que Paulo escreveu isso na carta aos Filipenses. Ele estava preso, ele estava passando fome, ele estava passando dificuldade, ele estava sendo torturado, ele passava frio e ele tinha uma incerteza de que qualquer dia ele poderia acordar e a sua cabeça poderia ser cortada. E como é que ele pode escrever alegrai-vos sempre no Senhor? Aí você olha para a situação dele e você pensa que ele estava sendo um fracassado, né? Como pode uma pessoa estar presa e tá dizendo para as outras pessoas serem felizes, né? Se alegrarem no Senhor. Mas aí ele continua, lá do versículo 8 em diante, ainda no capítulo 4 de Filipenses, ele passa uma receita do que nós, hoje, nos dias atuais, podemos fazer para realmente ter essa alegria do Senhor. Ele diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude ou algum louvor, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Pare de depositar a tua esperança em pessoas. Quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa expectativa em pessoas, nós nos frustramos porque nós não somos atendidos. Então, eu gostaria de deixar esse versículo para você. O versículo 8 inteiro, ele fala todas as coisas que nós precisamos preencher a nossa mente para que nós nos aliviemos do nosso estresse. Eu ouvi uma frase que dizia assim, que quanto mais nós pensamos no problema, mais frustrados nós ficamos. E quanto mais nós pensamos na solução, mais fé nós temos. Que seja isso que preenche o nosso pensamento, as coisas boas, as coisas positivas, as coisas que nos trazem alegria, a solução dos nossos problemas. E qual é uma solução melhor dos nossos problemas que o Senhor Jesus? A expectativa que nós precisamos colocar no Senhor Jesus é aquela da cruz. Quando nós olhamos para ele, nós também podemos pensar que ele foi uma pessoa fracassada,
porque ele morreu numa cruz, ele foi pregado numa cruz, ele não tinha nem onde repousar a cabeça. Mas foi por amor a nós, foi por amor a mim, por amor a você que está aí do outro lado assistindo, que ele fez esse sacrifício, que ele nos deu essa graça. E ainda, o Paulo continua no versículo 9 e diz assim: o que aprendestes e recebestes e ouvistes, isso praticai, o Deus da paz será convosco. Então, todo o versículo 8 que você aprendeu hoje, que você recebeu hoje, que você ouviu hoje, pratique, e o Deus da paz será convosco. Deus te abençoe, queira ter esse Deus da paz junto contigo a partir de agora e pelo resto dos dias da sua vida. Nós não sabemos quando será o fim da nossa vida. Nós não sabemos quanto nós ainda vamos nos frustrar, mas quanto mais nós tivermos os nossos olhos em Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador, mais nós teremos Deus da paz conosco, mais nós teremos sucesso, mais nós seremos livres desse peso emocional, dessa carga emocional que nós carregamos por tanto tempo na nossa vida. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.